Sinal de compra surgiu no Bitcoin, de acordo com um dos indicadores mais importantes que eu acompanho, e quase ninguém está vendo o que está acontecendo neste exato momento. Então, no vídeo de hoje, eu vou te falar qual é esse indicador que apareceu, o que ele significou para o Bitcoin historicamente nos últimos anos, o que eu estou fazendo com os meus investimentos neste momento e o que você pode considerar também. Mas se você está chegando agora no canal, já deixa o seu like, compartilhe com as outras pessoas para elas saberem também o que está rolando e inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo novo, ative as notificações, porque todo dia praticamente tem conteúdo novo para você investir melhor. Bom, antes da gente falar sobre qual é esse indicador, a gente tem algumas coisas muito importantes acontecendo, especialmente nos Estados Unidos. Isso porque amanhã vai acontecer a primeira reunião da cúpula das criptomoedas, né? Os principais executivos dos Estados Unidos e alguns do mundo vão se reunir com o presidente Trump e também com o David Sachs, que é o grande líder aí de criptomoedas nos Estados Unidos. E aí o que eles vão conversar é justamente sobre o que está acontecendo no mercado, as perspectivas para os Estados Unidos, a reserva estratégica de criptoativos anunciada pelo Trump nesse último domingo, que vai ter Solana, vai ter Ethereum, vai ter Cardano, vai ter XRP, além do próprio Bitcoin. Então vai ser uma reunião muito, muito importante. E a gente vai divulgar os detalhes, tudo que estiver acontecendo de importante no dia de amanhã, no nosso grupo exclusivo do Telegram. Então, se você não estiver no grupo ainda, você está marcando bobeira, está deixando dinheiro na mesa, está perdendo a oportunidade no grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. É só escanear o QR Code que está aparecendo ou clicar no link aqui na descrição do vídeo, tá? Mas enquanto isso, o mercado continua em grande medo. Olha que doido. O mercado bateu novamente, tinha batido na semana passada o nível 10, menor nível, né, ou maior medo, ou menor nível do indicador desde julho, agosto de 2022. Impressionante. O mercado está com mais medo agora do que estava na quebra da FTX em novembro de 2022. Ontem continuou em medo extremo e agora continua em medo extremo no dia de hoje. E aí quando a gente coloca isso naquele gráfico que eu já mostrei para vocês, a gente vê justamente esse comportamento. A gente vê como os últimos dias foram de vários pontos vermelhos, então os últimos dias todos o mercado continua nesse extremo medo e, como você sabe, historicamente os momentos de extremo medo são os melhores momentos para acumularmos para o longo prazo, especialmente em uma tendência de alta, tá? Dentro de uma tendência de alta, isso não vale numa tendência de baixa, porque numa tendência de baixa seria aqui, ó, toda essa situação de teve extremo medo, mas o mercado estava caindo, era um bear market. Mas agora, em que estamos numa tendência de alta, no mercado em alta, os melhores momentos para você acumular Bitcoin são nos momentos em que o mercado está com medo extremo, exatamente o que a gente está vendo agora. Então, na minha visão, esses dados aqui, olha, vou colocar no último ano. Último ano, estamos nos maiores patamares de medo, né? Os menores patamares desse indicador, que bateu aqui o nível 10, que não acontecia lá desde 2022. Então, analisando isso junto com a performance do gráfico, eu entendo que essa região aqui que estamos atualmente é uma região bem interessante de compras para o longo prazo. Não é nenhuma garantia, não é nenhuma promessa, não é nenhuma certeza, mas um ótimo patamar aí para a gente analisar compras para o futuro do Bitcoin por conta desse medo extremo dentro de uma tendência de alta. E não é só isso, né? Quando a gente analisa aqui o patamar do Bitcoin, já mostrei isso para vocês algumas vezes, quando a gente analisa o patamar em que o Bitcoin se encontra, gráfico mensal, para mim é muito claro o momento atual do Bitcoin, tá? O momento atual do Bitcoin está sendo uma retração deste último fundo aqui para cá. A gente vê que o Bitcoin está buscando por um fundo ascendente no mensal. E aí as regiões de compra mais interessantes são essas daqui, entre $86 mil e $72 mil para quem está buscando esse fundo ascendente do Bitcoin no mensal. Então tá tudo tranquilo, tá? O último fundo foi aqui nos $48 mil mais ou menos. O Bitcoin só está buscando por um fundo ascendente para continuar sua tendência de alta. E repare, sempre que o Bitcoin buscou essa tendência de alta no mensal, houve um momento de pânico no mercado. Então veja aqui, o último tinha sido aqui, olha, em setembro, agosto de 2024. O que aconteceu lá em setembro, agosto de 2024? Vamos ver aqui, olha, setembro, agosto de 2024 foi esse período aqui. O mercado também estava em extremo medo. Quando o Bitcoin busca por um fundo ascendente no mensal, muito importante, repito, quando o Bitcoin busca por um fundo ascendente no mensal, normalmente
é o momento de extremo medo do mercado, tá? Então foi assim exatamente quando estava buscando por este fundo em 2024, o outro foi aqui em agosto de 2023, tá? Aqui, olha, agosto de 2023. O que aconteceu com o preço em agosto de 2023? Vamos ver. Agosto de 2023, estávamos onde? Aqui, olha, setembro, outubro, foi aqui. Também tivemos medo por volta do número 40, também foi um período de medo. Então sempre que o Bitcoin está buscando um fundo ascendente no mensal, é um momento de medo relevante no mercado cripto, tá? Mas, na minha visão, a gente só está buscando, deixa eu voltar aqui com o que eu tinha desenhado, a gente só está buscando este patamar de fundo ascendente. A gente está no começo do mês ainda, somente dia 6, já houve aqui uma recuperação importante, devolveu parte dessa movimentação de alta, mas entre 86 mil e 72 mil dólares para mim é compra muito, muito interessante, patamar bastante interessante de compra para o longo prazo para o Bitcoin. Então é isso que eu estou analisando como o principal momento de estratégias agora para o Bitcoin, tá? Comprar em toda essa região. Tá. Mas qual que é esse tal de indicador, então, Bernardo, que você está mencionando? Olha, antes disso, o indicador está apontando sinal de compra para o Bitcoin. Se a gente está falando em sinal de compra para o Bitcoin, você tem que, eventualmente, se preparar para compras. Por onde você vai comprar Bitcoin neste momento? Você tem que comprar Bitcoin para uma corretora que seja taxa zero. E a única no mundo que eu confio é a Quantifury. Taxa zero de negociação, de trade, taxa zero de alavancagem, sem spread manipulado. Muito mais segura do que outras corretoras como o Bybit, porque a Quantifury não deixa tudo somente uma carteira como a Bybit fez. Na verdade, a Quantifury tem uma carteira para cada cliente. E como se tudo isso não bastasse, você ainda tem a maior recompensa do mundo cripto, até R$ 1.500 em Bitcoin ao abrir conta com o meu código Bernardo. Ao colocar o meu código Bernardo quando for solicitado, e ao depositar 50 dólares ou equivalente em criptomoedas para ativar sua conta. É só você escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Bom, o indicador que está apontando o sinal de compra é um indicador muito importante chamado MDR, tá? Esse indicador MDR, deixa eu até pegar aqui para vocês, ele em inglês significa Market Death Ratio. Basicamente o que ele significa é quanto de ordem acumulada tem nas corretoras de criptomoedas, ordens de compra ou ordens de venda. Nossa, Bernardo, é só isso que então mostra onde estão as ordens? Não, ele não mostra onde estão as ordens, ele mostra a pressão compradora ou pressão vendedora dessas ordens, colocando aqui no gráfico para você, na tela para você, o indicador. Aqui eu estou vendo o último ano, tá? Então eu estou selecionado aqui últimos 12 meses, último ano. E aí o que significa? Quando está acima de zero, significa que tem uma pressão compradora maior, tá? Maior do que a pressão vendedora. Então diga que tem mais volume de compra do que de venda, sugerindo uma pressão compradora relevante. Quando o indicador é menor do que zero, então tem uma pressão de venda maior do que a pressão de compra, volume de venda maior que volume de compra, tá bom? E aí o que esse indicador mostra? Que na maior parte das vezes no último ano você teve uma pressão vendedora maior do que a pressão compradora, natural, porque o Bitcoin estava subindo muito e muita gente realizando, mas houve alguns momentos muito interessantes de compra, momentos muito importantes e momentos muito interessantes de compra. Que momentos foram esses? Olha, aqui teve em maio de 2024, aqui foi entre julho e agosto de 2024, aqui em agosto de 2024, aqui final de agosto de 2024. E pela primeira vez, desde o final de agosto de 2024, este indicador está nos mostrando sinal de compra novamente. Repito, pela primeira vez, desde o final de agosto de 2024, este indicador está sinalizando compra, está sinalizando que tem mais pressão compradora neste momento do que pressão vendedora. Eu vou dar aqui um zoom maior para você ver e depois eu coloquei isso no gráfico para a gente comparar também. Então, isso aconteceu especificamente aqui no dia 28 de fevereiro e no dia 5 de março. O que aconteceu nesses dias? Ora, vamos aqui no gráfico diário. No dia 28 de fevereiro, o Bitcoin veio aqui. Aqui é dia 28 de fevereiro, tá? Veio nesse fundo. E dia 5 de março, dia 4 ou 5 de março, veio aqui. Então veja que nos momentos em que o Bitcoin veio nessas regiões muito profundas, com essas grandes agulhadas,
a força compradora agiu com bastante ímpeto, tá? A força compradora entrou em jogo e falou, daqui não passa e o volume entrou forte nessas regiões. Então, esse indicador sinalizar compra, ele não sinaliza, não é que ele sinaliza compra, ele sinaliza o seguinte, pela primeira vez desde agosto de 2024, está havendo uma maior pressão compradora do que pressão vendedora no Bitcoin. E o que aconteceu nas últimas vezes? Vamos ver isso no gráfico agora. Você vê no gráfico as últimas vezes desde março de 2023, praticamente 2 anos atrás, em que esse indicador sinalizou compra, tá? Ou seja, em que esse indicador sinalizou uma maior pressão compradora. Começando lá em março de 2023, tinha sido essa grande correção que nós vimos anteriormente, naquela quebra de alguns bancos americanos, ou risco de quebra, o indicador apitou e nós tivemos uma alta aqui, inicial, uma alta de 52%, depois essa alta continuou muito mais e veio para o recorde histórico, né? Então depois essa alta explodiu muito mais, mas imediatamente 52%. Aqui houve também, em agosto de 2023, um sinal de compra, inicialmente uma alta de 7%, depois explodiu aí também a 40%, 50%, muito mais por cento. Em outubro de 2023, tá? Inicialmente ele subiu, caiu um pouquinho, caiu 5%, mas imediatamente depois explodiu também 33%. E apareceu um outro aqui dia 13 de outubro, uma sexta-feira, subiu aí 40%, tá? Mais adiante, em janeiro de 2024, esse indicador apitou, e aí a explosão foi, né, gigantesca. O preço não parou de subir praticamente até lá o recorde histórico, 85%. Uma outra compra, aí surgiram vários momentos de compra em 2024, tá? Várias forças, vários sinais de compra que imediatamente houve alguma valorização, mas o melhor teria sido segurar por algum tempo. Aqui subiu 23%, depois caiu 30%, mas segurando isso explodiu muito mais porque veio para o recorde histórico dos 109 mil, né? Então subiu 23%, mas segurando isso teria subido, 80 e tantos por cento. Depois aqui, em julho de 24, subiu 28%, apareceu aqui novamente, subiu um pouquinho, subiu 7%, depois caiu 23%, mas segurando teria subido aí 50 e tantos por cento. Aqui em 7 de agosto, depois dessa grande alta, subiu 93%, aqui caiu 7, 8% para depois subir também 88%. E aí, desde então, que esse indicador não apresentava, eu só vou tirar tudo isso para não ficar poluído, desde então esse indicador não apresentava sinal de compra. Então veja só, desde agosto de 2024, esse indicador não apresentava sinal de compra. E pelo que você está vendo junto comigo, esse indicador é muito assertivo. Não é uma garantia, não é uma promessa. Pode acontecer como aconteceu aqui em 2024, de ele apitar, tem uma pequena alta, cair bastante, depois de explodir, pode cair um pouquinho, depois subir, depois lateralizar e depois explodir. Então, ele não é uma garantia, como nenhum indicador é, mas o que está aparecendo aqui, essa pressão compradora aparecendo pela primeira vez desde 2024, para mim é muito emblemático. Mostra que os compradores estão voltando para o mercado. Mostra que a pressão compradora nas corretoras está voltando. Mostra que o volume comprador está sendo maior que o volume vendedor depois de muito, muito, muito tempo. Então, neste momento, a minha visão é de que sim, faz sentido comprar Bitcoin para o longo prazo, porque a gente ainda está num ciclo de alta. Se fosse num ciclo de baixa, não ia considerar esse indicador, mas num ciclo de alta faz muito sentido considerar esse indicador. Então o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou fazer exatamente o que eu venho falando para vocês. Eu vou deixar as minhas ordens já estão engatilhadas, tá? Eu estou deixando minhas ordens engatilhadas entre este último fundo e este topo aqui, exatamente nos patamares que eu mencionei aqui para vocês. Voltou, tá certo. Então eu estou com minhas ordens engatilhadas entre 86 mil dólares e 72, passando por 78 mil dólares, tá? Essa é a principal estratégia que eu estou usando no momento, fazendo essas compras, concentrando especialmente entre 78 e 72. Por quê? Porque quando a gente tiver a retração no semanal, eu falei para vocês que eu já fiz muitas compras considerando uma outra retração que era essa daqui, tá? Então de forma um pouco mais agressiva, eu fiz muitas compras aqui,
nessa região toda, tá? Então agora ainda estou com um preço médio, meu preço médio está mais ou menos por aqui, nos 87 mais ou menos. Então estou no lucro, mas próximas compras eu quero aproveitar se tivermos esse tipo de agulhada, tá? Então por volta aí dos 76, 77 até 72 mil dólares é a estratégia que eu estou usando, analisando aqui o comportamento do Bitcoin, analisando que estamos numa região de suporte muito importante, que é a média móvel de 200 dias. Então, a média móvel de 200 dias, que é um suporte muito importante, que está segurando o preço do Bitcoin por enquanto, pelo menos por enquanto, e também pelo indicador de fundo, né, de profundidade, na verdade, das ordens nas corretoras. Então, esses indicadores todos e essas análises todas me fazem acreditar que o Bitcoin vai continuar em alta, que a maior probabilidade é a continuação desse ciclo e novas altas. Mas eu quero saber de você, antes de analisar outras criptomoedas, quero saber de você, me diga aqui nos comentários, você acha que esse indicador vai acertar e que as altas para o Bitcoin vão voltar em breve ou não? Esse indicador vai falhar e teremos mais quedas. Me conta aí sua opinião agora, direto e reto, o que você acha que vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha agora em outras moedas, tá? Olhando aqui pela Quantifury, porque a gente tem taxa zero, a gente quer ter taxa zero, obviamente. O Ethereum, vamos ver como está a situação do Ethereum. O Ethereum, ele está tentando ainda, né, não perder essa região, não perdeu com confirmação ainda este fundo, tá? Para mim, essas regiões entre 2.300 e 2.000 dólares é uma região muito interessante de compra para o Ethereum. Então, eu tinha mais ordens aqui que foram executadas no domingo. Na segunda, na verdade, né? Foi na segunda que teve a queda. A alta foi no domingo. Foi por aí, enfim, nessa semana. Lembrando que é uma estrutura muito importante. Quando a gente analisa o histórico do Ethereum, essa estrutura aqui talvez seja a mais importante de todas, com muito suporte, resistência, suporte. Então essa região dos 2.000 dólares, ela é muito importante. Se perder, o que acontece, Bernardo? Se perder, próximo ponto, 1.500 dólares de suporte para o Bitcoin. Cardano para mim também veio nessa região de compra, eu comprei bastante Cardano, para mim é momento de segurar Cardano, porque tem esse fundo aqui arredondado que Cardano está fazendo, tá? Um fundo de anos já, desde 2022, tem quase 3 anos, explodiu para cima, voltou numa região de teste importante, está tentando continuar alta, tentando fazer um pivô de alta no semanal, então Cardano para mim está num momento interessante. XRP, minhas ordens estão todas colocadas aqui na Quantifury, somente abaixo de 1,61, a gente ainda não chegou lá. Então, por enquanto, XRP, estou de fora de trades, esperando novas oportunidades. Solana, acho que tem um outro aqui que está mais limpo. Olha, Solana, são esses os níveis. Solana, acredito que 99 dólares, abaixo de 99 dólares seja uma região bem interessante de compra para Solana. Então também estou esperando, estou sendo mais cauteloso aqui com Solana, porque explodiu muito e fez uma cunha ascendente de baixa, essa cunha foi rompida, e agora eu acredito que seria interessante eu buscar aqui os 99 dólares no caso de Solana, tá? Sui, vamos ver como que está Sui. Sui tá tentando chegar, hein? Tá tentando chegar na minha região de compra, então minhas ordens aqui na Quantifury, 2 dólares, eu começo a comprar Sui. Depois de toda essa explosão, uma correção sem novidades antes de 2 dólares. Hedera também chegou muito, muito perto da minha região de compra, aqui dos 0,17, tá? 0,17 cents de dólar. Também estou com minhas ordens nessa região, não vou comprar antes disso. Tal, muita gente perguntando de Tal. Não, Tal, esse gráfico está desatualizado. Tem que pegar um histórico maior. Atom, vamos ver Atom como estávamos em Atom. Atom tinha dito que temos aqui um grande... acho que a log fica mais fácil. A gente tem aqui uma cunha descendente de alta. E aí veio exatamente aqui algumas semanas, voltando nessa região aqui de 3,50, 3,60. Para mim é uma região interessante de compra, tá? 3,60 é uma região interessante de compra de Atom. Tá num padrão aqui de cunha descendente, maior probabilidade de rompimento para cima neste cenário todo em que estamos vendo, tá? O que mais nós temos aqui? Vamos ver AVE. AVE veio aqui em regiões importantes, que eu tinha marcado para você, um pouco mais conservador, outro mais arrojado. Eu estava com minhas ordens de compra nessa região aqui de cima. Todas as ordens executadas em AVE. Agora acredito que a gente também tem um repique de alta, a julgar, claro, se o Bitcoin conseguir fazer esse repique. Olhando aqui um pouquinho outras moedas que vocês sempre me pedem para analisar.
Vista muito fraca, né? Falei para vocês que eu não estava interessado em Vista. Vista continuou caindo. Virtual está perdendo aí uma zona inicial de compra, mas a principal zona seria essa daqui, retração mensal a partir de 0,66. Está caminhando, hein? Então a partir de 0,66 começa a ficar bem interessante a compra de Virtuals, indo até 0,20, tá? Pontos aí interessantes. Usual até que tentou recuperar na semana passada, voltou a cair, está dentro de uma região de compra, mas eu não gosto desse patamar de tantas quedas, tantas semanas em queda sem nenhuma recuperação, tá bom? Vamos ver mais aqui, vamos ver o que temos. Pendle não conseguiu continuar sua alta, eu saí no lucro dessas moedas, agora a retração mensal está entre 1,84 e 1,32. Ondo, esse negócio só explode de valorização, mas eu só me interesso a partir de 0,28, tá? Antes disso eu não compro. Assim como Mantra, começou a corrigir talvez Mantra, né? Mantra me interessa entre 0,83 e 0,20 também. Antes disso, Mantra está muito, muito esticado, tá? Neiro apresentou grandes altas aí nos últimos dias. Tinha subido bastante aí nos últimos dias, Neiro. Mas agora está, de certa forma, devolvendo um pouco de toda essa alta que teve, tá? Então, Neiro está devolvendo parte dessa alta que teve. O que mais que nós temos aqui? Ena finalmente tentando mostrar que está viva, né? Subindo aí 10% no dia, mas na semana ainda tem mais queda e uma situação bem feia também. Eu estou um pouco decepcionado aí com essa falta de força para Ena. Bom, amanhã nós temos uma live muito especial de relatório de empregos dos Estados Unidos. A gente sabe que isso afeta muito o Bitcoin. Amanhã, a partir de 9h15 da manhã, live comigo, eu te espero. Não se esqueça de entrar na Quantifury, abrir sua conta, depositar $50, colocar o código Bernardo para você negociar com a única corretora confiável taxa zero do mundo. Não tem por que usar outra corretora se você tem a Quantifury com taxa zero e ganhar a maior recompensa do mundo cripto até R$1.500 em Bitcoin usando o código Bernardo e depositando $50 ou trazendo moedas equivalentes. É só você escanear o QR Code ou clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Não deixe de entrar no grupo do Telegram, grupo gratuito que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Muitas análises gratuitas e vídeos exclusivos. Vídeo de fechamento do mercado exclusivo todos os dias. E se você quiser aprender tudo que eu sei sobre Bitcoin, criptomoedas, estratégias de investimento e trades, entra no meu treinamento Dominação Gráfica, 7 dias de garantia. Não tem risco nenhum para você. O link está aqui embaixo também. Muito obrigado. Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e nos vemos na próxima. Força Bitcoin! Será que o indicador vai segurar ou não? Comente a sua opinião aqui embaixo. E tchau!